Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Já tiraram o pijaminha de hoje ou não? Pessoal, ainda tem um minutinho para começar, tá? 9h59, horário de Brasília. Já vai se ajustando aí. Hoje um assunto bem sossegado, bem tranquilo. Eu vou até mostrar para você aqui. Esse assunto que a gente vai estudar, ele é da Química B, da Química Beta, né? Química B, e está na página 333 da apostila 2, viu? É a unidade 2. A unidade 1, leis ponderais, a gente vai falar depois. Nós vamos começar hoje com gases, que está na unidade 2. Beleza? Apostila 2. Quem não pegou a apostila 2, ela já está disponível no colégio. Precisa pegar essa apostila para começar a fazer os exercícios, tá? Deixa eu ver como é que está a nossa participação aqui. Beleza, boa participação. Gente, eu precisava pedir um favor. Ah, alguém, qualquer um da classe aí, no meio da aula mais ou menos, lá por umas 10 e, sei lá, umas 10h20, 10h25, eu queria que tirasse um print da tela com os participantes. Será que tem alguém que possa fazer isso para mim? Quem puder, abre o microfone e me fala que pode fazer. Hello? Ah, beleza. Cláudio. Opa, quem tá falando? A Ingrid. Legal. Então aí o Dudu também já deu um ok aqui. Vocês fazem esse favor para mim, por favor? E tem um ícone, né, lá que você, a hora que você clica, sai todos os participantes, né? Aí eu queria que vocês fizessem um print da tela, uma tela ou duas telas, todos os participantes, por favor. Beleza? Moçada, podemos começar? Bom, então, primeiramente, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, só para recapitular, esse é um assunto da apostila 2, da Química B, página 333. É o estudo físico dos gases. Eu não estou seguindo exatamente a ordem da apostila, eu estou seguindo a apostila, mas não a ordem, porque tem alguns assuntos que são mais fáceis de você trabalhar nessa modalidade remota, né? Então, eu estou escolhendo os assuntos para a gente trabalhar remotamente com maior propriedade. Então, a gente vai trabalhar os gases. Quando eu acabar os gases, eu vou dar as leis ponderais, que é um assunto bem sossegado. Depois eu vou entrar em química orgânica, tá? A gente vai trabalhar em química orgânica. E se Deus quiser, logo, logo isso passa e a gente vai estar juntos. Porque o legal mesmo é essa nossa interação em sala de aula, né? Tá bom? Gente, então vamos lá. Bom, eu começo mostrando uma tela aqui para você, ó. Deixa eu só dar um recadinho. Eu estou explicando as coisas aqui e é legal você ficar com o microfone fechado como você está, senão dá uma interferência aqui. Mas em qualquer momento que você tiver uma dúvida, você pode abrir o microfone e me chamar, tá? A gente tira as dúvidas aqui em qualquer momento. Não fica com dúvida, não. Pintou dúvida, pode me interromper. Gente, então eu comecei aqui mostrando uma tela para você e eu queria que você já começasse a ter essa imagem na sua cabeça. Quando você tem uma substância no estado gasoso, você está olhando aqui, ó, as moléculas da substância, elas ficam se movimentando dentro do volume que você forneceu a ela. Tá vendo aqui? Esse movimento aqui é completamente aleatório. Tá? Ele está indo para um lado, de repente ele choca-se com a parede do recipiente, vai para outro, depois ele vem para outro, vai para outro. Aqui, ó, completamente aleatório esse movimento de moléculas de um gás. Então, toda vez que você tem um gás no recipiente, você tem esse movimento aleatório de moléculas. Tranquilo até agora? Isso aqui não vai ter vestibular que vai pedir isso. Mas se você começar a aprender gases com essa noção aqui na sua cabeça, fica legal para, de repente, você entender algumas situações que a gente vai colocar mais à frente aí, tá bom? Então, num gás, a gente tem esse movimento aleatório de moléculas. Para começar a estudar os gases,
primeiro a gente estuda uma tal de teoria cinética dos gases. Tá? Na química, a gente dá uma pincelada. O Luciano, na física, ele vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado depois com vocês. Inclusive, na química, nós temos algumas equações e a física, outras equações. Então, depois, a física, né, no caso o Luciano, ele vai dar uma complementada no estudo que a gente vai fazer aqui. Então, o que diz a teoria cinética dos gases? Pessoal, primeiro, nos gases, a gente tem um movimento caótico e desordenado. Então, as moléculas estão em constante movimento dentro do recipiente e esse movimento é completamente caótico e desordenado, tá certo? A molécula está vindo para cá, aí ela choca-se com essa tampinha aqui, volta para cá, depois vai para lá. Então, nós temos um movimento desordenado, um movimento aleatório, um movimento caótico das moléculas do gás, né, do gás no recipiente. Agora, outra coisa. Quando as moléculas estão se movimentando no recipiente, é óbvio que uma molécula vai se chocar com outra molécula. Tem choques entre elas. A teoria cinética dos gases, ela aceita que essas colisões aqui entre as moléculas e entre as moléculas e a parede do recipiente, elas são perfeitamente elásticas. Lá na física, o Luciano vai falar para você também. A colisão elástica é a colisão que não perde energia, tá? Completamente elástica, então, essas colisões. E um detalhe, pessoal, quando você tem dois corpos, um perto do outro, existe uma atração gravitacional entre esses corpos. Por exemplo, ó, entre a Lua e a Terra tem a força gravitacional, que o Luciano também vai depois trabalhar com você lá na física, lá em gravitação. Tá? Então, entre moléculas de gases num recipiente, você vai ter uma atração gravitacional entre uma e outra. Tem até uma formulinha para você medir essa força gravitacional, mas a física usa e a química não. Eu só vou te falar, mas depois você vai aprender com o Luciano. Força gravitacional é igual a uma constante, né? Normalmente a gente chama essa constante de G, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. Só que na química nós não vamos usar essa fórmula não. Lá na física sim, na química não. O que eu quero que você saiba na química é que como você tem dois corpos um perto do outro, vai aparecer uma força gravitacional entre essas moléculas, tá certo? E essa força gravitacional que aparece entre as moléculas, ela faz com que algumas formulinhas que eu vou te explicar, elas tenham erros, tá? Então, a teoria cinética dos gases, ela despreza essa força que você tem entre as moléculas. Então, aqui, ó, entre as moléculas, a força de atração, ela é desprezível. Então, para nós, a gente não vai considerar a força entre as moléculas do gás. Beleza? Essa força existe? Sim, só que a gente vai desprezar o valor dessa força, mesmo porque ela é pequena, mas a gente aqui vai considerar que não há interação entre as moléculas, não há essa força intermolecular no gás. Ok? Então, continuando aqui, mais teoria cinética dos gases. Ó, das colisões das partículas com a parede do recipiente, vai resultar uma pressão gasosa. Então, você tem que saber que todo gás ele exerce uma pressão. E o que é essa pressão? É o fruto da colisão das moléculas com a parede do recipiente. Tem até uma formulinha que é assim, ó, pressão é força sobre área. Como o gás está se movimentando e ele vai se chocar com a parede do recipiente, ele vai exercer uma força na parede. Se você pegar a força e dividir pela área, você vai ter a pressão. Mas, de novo, moçada, nós não vamos calcular a pressão desse jeito. Certo? A física usa essa formulinha, mas a gente vai usar uma outra que depois eu vou falar para você. Tá bom? Aí, um gás sempre ocupa todo o volume que você fornece a ele. Então, se você pegar, por exemplo, 1 quilo de um gás e colocar em 10 litros, ele vai ocupar os 10 litros. Se você pegar o mesmo 1 quilo de gás e colocar em 100 litros, ele vai ocupar 100 litros. Se você pegar o mesmo 1 quilo e colocar em 528 litros, ele vai ocupar 528 litros.
Então, coloca na cabeça que um gás sempre ocupa todo o volume que você fornece a ele. Tanto é que em alguns exercícios o cara fala assim, ó, em um recipiente de 10 litros nós temos um gás. Gente, o volume do recipiente é igual ao volume do gás, porque o gás sempre ocupa todo o recipiente. Então aqui ó, eu coloquei, ó, o volume do gás é sempre igual ao volume do recipiente que o contém. Certinho? E uma coisa muito interessante, isso é muito importante, você tem que saber, a energia cinética de um gás, ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Ok? Então, a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Então, se você tiver dois gases em uma mesma temperatura, dois gases diferentes numa mesma temperatura, a energia cinética média de um é igual à energia cinética média do outro. Tranquilo, moçada? Porque a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura absoluta. É até fácil de você entender isso. Quando você tem uma temperatura baixa, a molécula do gás ela vibra pouco e ela tem uma velocidade baixa, porque a temperatura é baixa. Você lembra que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Tá? Se na temperatura baixa a velocidade é baixa, na temperatura baixa a energia cinética é baixa. Se você aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade da molécula, não é? Vai aumentar a energia cinética da molécula. Então, quando você esquenta um gás, quando você aumenta a temperatura do gás, a energia cinética desse gás ela fica maior. Ok, pessoal? Então, ó, eu vou trocar aqui a tela e vou dar uma revisadinha com você. Beleza? Ó, quando um gás choca-se com a parede do recipiente, ele exerce uma pressão. Então, todo gás ele, né, possui uma pressão gasosa. O volume de um gás é sempre exatamente igual ao volume do recipiente que o contém. E a energia cinética de um gás é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, temperatura absoluta desse gás. Pessoal, para esse processo de aprendizagem ficar mais efetivo, você precisa assistir a aula, coisa que você está fazendo agora. A gente vai mandar para você essas telas, né? Esses slides. Você pega esses slides e passa para o caderno. Tudo que está aqui, você vai fazer o seu caderno, como se você estivesse copiando da lousa lá na aula presencial. Tá certo? Aí você vai fazer os exercícios propostos pela apostila. Aí dá-se o processo de aprendizagem. Ok? Qualquer dúvida que você tiver durante a sala, você pode interromper para perguntar. Eu não vou correr, porque tá legal, né? A gente consegue explicar direitinho a matéria no tempo que a gente tem. Tudo bem? E se precisar, depois marca outras aulas e assim por diante. E se a gente fizer direitinho esse processo, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, fica muito fácil para a gente corrigir o que não ficou perfeito. Tá? De repente, marca uma aula à tarde para fazer uma revisãozinha, para resolver alguns exercícios, para fortalecer a teoria que foi trabalhado nas aulas virtuais aqui. Então, se você fizer a coisa direito, a defasagem da aprendizagem vai ficar muito minimizada. Certinho? Então, a energia cinética de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta de um gás. Moçada, você lembra que eu falei para você que sempre que a gente tem dois corpos, existe uma atração entre esses dois corpos, a força gravitacional? Eu não falei para você? Essa força gravitacional, quanto maior ela for, mais erros a gente tem nas formulinhas. Então, a gente despreza essa força. Então, para nós aqui, essa força não vai existir. Quando a gente despreza essa força, nós idealizamos um gás. Tá? Então, o que é um gás ideal ou gás perfeito? É um modelo teórico, é um gás, né, que satisfaz aquelas condições da teoria cinética do gás. Então, quando eu desprezo nessas forças gravitacionais, a gente cria um modelo teórico chamado gás ideal ou gás perfeito. Esse gás ideal ou gás perfeito tem força entre as moléculas igual a zero, são desprezíveis. Então, esses gases, eles não causam erros nas formulinhas que a gente vai começar a passar para você. Então, é muito comum
você for, né, você fazer um exercício de gás e ele coloca assim, ó, considere um gás ideal ou considere um gás perfeito, ou ele pode falar assim, ó, suponha que o oxigênio tenha comportamento de gás ideal. Quando ele fala isso, significa que você está desprezando as interações intermoleculares. Significa que as formulinhas que você vai usar aqui, todas elas vão ficar perfeitas, você não vai ter erro. Tudo bem? Então, gás perfeito ou gás ideal é um modelo teórico, né, que satisfaz as condições da teoria cinética dos gases. Bom, agora eu vou te falar uma coisa, ó, até escrevi aqui em cima importante, porque realmente é muito importante, isso aqui começa a cair em provas. Então, vamos ver se eu consigo explicar para você. Ó, o gás real, ele tem a força intermolecular. Essa força intermolecular, ela causa erro na fórmula. Por isso que a gente idealiza o gás. Só que é o seguinte, pessoal, é possível você pegar um gás real e fazê-lo ficar muito próximo de um gás ideal. Tá certo? Então a gente pega um gás que existe, um gás real, a gente vai mudar algumas condições para que o comportamento dele fique próximo de um gás ideal. Para que esse gás real, quando eu usar as formulinhas, eu tenha, assim, erro praticamente igual a zero. O que eu preciso fazer? Então vamos lá. O que causa erro nas formulinhas? As forças intermoleculares, certo? A força gravitacional. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso minimizar essa força gravitacional. Quanto menor for a força gravitacional, menos erro, né, eu vou ter na formulinha. Quanto menor a força gravitacional, mais próximo o gás real se aproxima do gás ideal. Então eu preciso minimizar essa força. Eu não sei se você lembra, depois o Luciano vai passar para você, a força gravitacional, ela é G M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Então, moçada, a força e a distância, elas são inversamente proporcionais. Certo? Então, quanto maior a distância entre as moléculas, menor vai ser essa força gravitacional. Agora, como é que eu faço para aumentar a distância entre as moléculas? Aumentando o volume. Só que para aumentar o volume, eu preciso diminuir a pressão do gás. Se eu tiver um êmbolo, por exemplo, eu subo o êmbolo, eu abaixo a pressão, eu aumento o volume, a distância entre as moléculas aumenta e a força gravitacional vai diminuir. Tá bom? Então, quando eu tenho um gás real, se eu trabalhar com esse gás a pressões baixas, eu vou ter menos erro na formulinha. Então, um gás real em baixa pressão, ele tem um comportamento mais próximo de um gás ideal. Outra coisa que eu posso fazer, aumentar a temperatura. Gente, quando eu aumento a temperatura, acabei de mostrar para você, olha lá, ó, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética da molécula, não é? Se eu aumento a energia cinética da molécula, a molécula vai se movimentar mais rapidamente. E quando a molécula está se movimentando mais rapidamente, essa força gravitacional, ela não tem muito tempo para agir, tá? Então, quando a temperatura é alta, essa força gravitacional, ela, né, fica diminuída. E se ela ficar diminuída, o comportamento do gás real, ele se aproxima mais né, do comportamento do gás ideal. Então, se eles perguntarem para você, numa prova, gente, já caiu na UFO isso, já caiu na FUVEST, isso daqui cai bastante. Se eles perguntarem para você, quando um gás real se aproxima do comportamento de um gás perfeito ou de um gás ideal, a resposta é quando ele estiver submetido a uma pressão baixa e uma temperatura alta. Tá? Então, quanto menor a pressão, quanto maior a temperatura, mais próximo o gás real ficará dentro do gás ideal. Entendeu? Certinho? Então é isso daí. Pode falar. Eu não entendi uma coisa. Eu tenho que submeter as duas condições. Eu tenho que abaixar a temperatura Não, e não. abaixar a pressão. Se você fizer uma das duas, o comportamento já se aproxima. Mas o legal mesmo é que você faça as duas coisas. Quanto menor a pressão e maior a temperatura, mais próximo do comportamento dele vai estar do gás ideal. Mas se você já diminuir a pressão ou aumentar a temperatura, já melhora.
Mas o melhor mesmo é quando você faz as duas coisas simultâneas. Tudo bem? Ok, Carolzinha, entendeu? entendi. Depois você explica para o William que ele tem essa dificuldade de entender essas coisas, tá? Pode deixar que eu dou aula para ele. Oh, beleza. Eu acho que eu vou mudar de monitor, viu? Você está muito mais Ah, eu acho capacitada que justo, ele. viu? A Bruna tá aí de prova, ela me chama todo dia, viu? É, com certeza. Não tem nem comparação, né? Pessoal, então voltando aqui, quando você pega um gás real, pega, por exemplo, pode pegar o ar atmosférico, que é uma mistura de gases, né, reais. Se você abaixar a pressão e aumentar a temperatura, você vai ficar muito próximo do comportamento de um gás perfeito ou de um gás ideal. Certo? Bom, agora eu vou dizer para você quais são as variáveis de estado de um gás. Gente, é óbvio que variáveis são as coisas que eu posso modificar no gás. Então, eu tenho um gás aprisionado no recipiente. Esse gás ele vai ocupar um volume. E lembra que eu falei? O gás ocupa todo o volume que você fornece a ele. Beleza? O gás ele está se movimentando. Ele vai se chocar com a parede. Então, ele vai exercer uma pressão. O gás, ele tem um movimento translacional, certo? E tem um movimento vibracional. Esse movimento vibracional faz com que o gás tenha uma temperatura. Esses itens aqui, esses três itens aqui, são chamados de variáveis de estado de um gás. Então, se você estiver fazendo uma prova, um vestibular, o cara perguntar assim para você, quais são as variáveis de estado de um tal gás? Você tem que dizer qual que é o valor do volume desse gás, qual é o valor da pressão que ele está exercendo e qual é o valor da temperatura do gás. Tá certo? Então, variáveis de estado, volume, pressão e temperatura. Tranquilo? Pessoal, agora uma coisa que a gente precisa lembrar, quais são as unidades de volume, de pressão e temperatura que a gente costuma estudar na química? A física, ela trabalha até outras unidades. Agora eu vou te falar aqui na química quais as que a gente costuma trabalhar. A que a gente mais usa é um litro, certo? Litro é a unidade que a gente mais usa. Mas eu vou colocar aqui para você outras três unidades, porque de repente ele pode misturar essas unidades, né, e você ficar perdido. É muito difícil acontecer isso, mas eu já vou te prevenir aqui. Ó, quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros, certo? Então, se você tiver um recipiente com 1 metro cúbico e você precisar usar em litros, você vai colocar no lugar 1.000 litros, ou 10 a terceira, que está em potência. Se você tem 1 litro, você tem 1.000 ml. Tá? 1 litro, 1.000 ml, 10 a terceira ml. E se você tem 1 metro cúbico, gente, esse daqui eu nem vou citar, porque você em gases, da minha matéria, você nunca vai ter que passar de metros cúbicos para ml, tá? Agora, de metro cúbico para litro, a gente às vezes precisa fazer isso. E de litro para ml ou vice-versa, também tem que saber. Agora, só para dar uma lembradinha, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, eu posso, no lugar do ml, colocar centímetro cúbico. Então, se eu tenho 1 litro, eu vou ter 1.000 centímetros cúbicos ou 1.000 ml. Tranquilo até agora? Então, essas unidades de volume que a gente usa na química. Agora, unidade de pressão. Como eu falei para você, pessoal, a pressão ela é o resultado da relação da força pela área, né? Quando a molécula choca-se com o recipiente, ela exerce uma força. Se você pegar a força e dividir pela área, você calcula a pressão. Só que a química não vai calcular a pressão desse jeito, não. A física, sim. O Luciano, sim. Eu, não. A física, ela vai usar algumas unidades de pressão que a química não usa. Eu coloquei aqui para você saber que existe, mas eu vou te falar aqui que eu vou usar na química. Então, por exemplo, ó, a física, ela vai usar essa unidade de pressão aqui, o Pascal, que é o Newton, né, a força de 1 Newton por metro quadrado. Só que nós, na química, não usamos essa unidade de pressão, não. Nós não. O que nós usamos na química? Essa que está aqui no meio. Ó, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. É essa unidade aqui que a química usa, atm e milímetros de mercúrio. Como é que você transforma de um para outro?
1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ok, pessoal? Ou 76, né, centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa. Eu coloquei aqui uma outra unidade de pressão, que é o Torricelli, que eu, né, escrevo assim, ó, Torricelli, e 1 milímetro de mercúrio é igual a 1 Torricelli. Portanto, 760 milímetros de mercúrio é exatamente igual a 760 Torricellis. Mas esse Torricelli aqui, pessoal, raramente aparece também. Então, basicamente, nós vamos mexer com esses dois aqui, ó. E aí eu preciso que você grave, viu? 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Essa relação você precisa saber. Tranquilinho até agora? E você vai precisar saber como você transforma graus Celsius em Kelvin. Moçada, se eu passar para você a temperatura em graus Celsius, para você passar a temperatura para Kelvin, você vai ter que somar 273,15. Só que é o seguinte, esse vírgula 15 aqui é mais em faculdade que a gente usa. No ensino médio, nós vamos aproximar aqui para 273. Tá bom? Então, ó, eu passo para você a temperatura em graus Celsius. Você soma 273, que você vai ter a temperatura em Kelvin. Já vou te adiantar aqui, vou te falar um monte de vezes, mas já vou te adiantar. Não existe nenhuma fórmula de gases em que a temperatura não seja Kelvin. Não pode usar outra temperatura a não ser Kelvin. Só que nas provas, normalmente eles fornecem a temperatura em graus Celsius. Então você vai ter que passar para Kelvin. Como é que você faz isso? Pega a temperatura em graus Celsius, soma 273, que você tem a temperatura em Kelvin. Então, por exemplo, ó, 0 graus Celsius é 273 Kelvin. 27 graus Celsius vai dar 300 Kelvin. Legal? Não tem nenhuma forma de gases que você entre com outra temperatura a não ser Kelvin. Nós só vamos trabalhar com temperaturas em Kelvin. Gente, o Luciano, ele trabalha Fahrenheit também, não é? Você vai ter que fazer essas transformações aqui. Na química, não. Na química, a gente só vai usar Kelvin e eles vão dar em graus Celsius. Aí você pega graus Celsius, soma 273, passou para Kelvin, aí você coloca nas formulinhas. Beleza? Bom, agora eu vou lembrar uma coisa, eu acho que eu já tinha até falado em sala, mas é normal, é de praxe a gente rever aqui agora. Existem umas condições na química que eu chamo de condições normais de temperatura e pressão, ou CNTP. Gente, eu preciso que você saiba. Isso aqui tem que saber. Não tem jeito de não saber. Ó, na CNTP, a pressão sempre vale 1 atm na CNTP, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. E na CNTP, a temperatura é sempre 0 graus Celsius, ou 273 kelvins. Então, se o cara falar assim para você, ó, um gás está na CNTP, moçada, eu já sei a pressão dele, 1 atm, já sei a temperatura dele, 273 kelvins. Ok? Agora, quando está na CNTP, o volume não é necessariamente 22,4 litros. O volume na CNTP só é 22,4 litros se eu tiver 1 mol do gás. Tá? Então, eu até coloquei aqui destacado, ó, 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Ou 22,7, né? Pode ser esses dois valores. O mais atual é o 22,7. Esse aqui é o mais usado. Por enquanto, eles estão usando esse daqui. Mas pode aparecer 22,7 também no lugar do 22,4. Mas, gente, ó, eu vou dar uma insistida aqui, porque tem aluno que faz confusão. Ó, se eu falar assim para você, um gás está na CNTP, com certeza a pressão dele é 1 atm? Sim. Sim. Se eu falar assim para você, um gás está na CNTP, com certeza a temperatura dele é 273 kelvins? Sim. Agora, se eu falar assim para você, um gás está na CNTP, com certeza o volume dele é 22,4 litros? Não. Só vai ser 22,4 litros na CNTP se você tiver 1 mol do gás. Ah, e um detalhe, viu? Na CNTP, o volume e o número de mols, eles são proporcionais. Então, se você está na CNTP e tem 1 mol, o volume vai ser 22,4 litros. Se você tiver 2 mols,
vai dar 44,8 litros, e assim por diante. Tá? Então, 22,4 ou 22,7 somente se a gente tiver um mol. Gente, sossegado até agora? Beleza? Bom, agora eu vou falar para você o que é uma mudança de estado ou uma transformação gasosa. Gente, você lembra quais são as variáveis de estado de um gás? Lembra? Pressão, volume e temperatura. Se você mudar pelo menos uma delas, se você alterar o valor de pelo menos uma delas, você diz que o gás sofreu uma transformação gasosa, ou você diz que o gás mudou de estado. Então, transformação gasosa ou mudança de estado é quando você muda pelo menos uma das três variáveis. Você tem o gás com uma pressão, um volume e uma temperatura. Se você mudar o volume, por exemplo, ocorreu uma transformação gasosa. Se você mudar a pressão, transformação gasosa. Se você mudar a temperatura, transformação gasosa. Se você mudar dois, se você mudar todos, tá? Qualquer mudança de pelo menos um, você tem uma transformação gasosa ou uma mudança de estado. Gente, tem alguma pergunta até agora ou não? Não? Deixa eu só fazer um comentário. Quando a gente vai começar a estudar os gases, a introdução do estudo, coisa que eu estou fazendo hoje, ela é muito teórica. Então, hoje é só teoria. Tanto é, pessoal, que você não vai conseguir, por enquanto, fazer exercício da apostila, porque a gente está trabalhando só a teoria. Agora, segunda-feira, nós vamos ter mais uma aula, aí eu vou dar uma adiantada. Eu vou passar um monte de formulinhas na segunda-feira. Então, na terça, que é feriado, né, e não vai ter aula, você já pode começar a trabalhar os exercícios da apostila. Tá bom? Quem não pegou a apostila ainda, pode ir no colégio que a gente está entregando essas apostilas, viu? Apostila 2. Moçada, agora, eu falei para você aqui em cima, ó, que transformação gasosa ou mudança de estado é quando você mexe em pelo menos uma das variáveis de estado. E na química, nós temos 3 transformações que têm nomes especiais. Tem a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica. Gente, iso significa igual. Iso é igual. Então, isotérmica é quando a temperatura se mantém constante. Então, se você mudar um gás de estado, mas a temperatura dele permanecer constante, você vai dizer que a transformação desse gás foi isotérmica. Agora, se a pressão do gás continuar a mesma, você muda de estado, mas a pressão fica igual. Aí você tem uma transformação isobárica. E isovolumétrica, quando o volume permanece o mesmo. Certinho? Nós vamos começar discutindo a transformação isotérmica. A transformação isotérmica, como eu disse para você, é aquela que tem temperatura constante. E quem estudou essa transformação isotérmica foram 2 cientistas, né? Boyle e Mariot. Então, a gente chama essa transformação isotérmica aqui de lei de Boyle-Mariot, ou Boyle-Mariotti, né? Porque o vestibular não é oral. Aí eu fico falando Boyle-Mariot, chega lá, você lê Boyle-Mariotti, você fala, quem que é isso aí? Então, Boyle-Mariotti, transformação isotérmica. Beleza? Bom, o que eles descobriram? Pessoal, eles descobriram que se você fizer uma transformação gasosa com massa e temperatura constantes, a pressão e o volume, eles vão ser inversamente proporcionais. Calma, sossegado. Olha, deixa eu só falar uma coisa para você. Eu não vou ficar correndo não, viu, moçada? Eu estou sendo avisado aqui que eu tenho mais 6 minutos, mas eu vou de leve, tranquilo. E se for interrompida a nossa aula aqui, na segunda-feira eu continuo a partir de onde eu parei. Sem estresse, viu? Ok? Tem muito motivo para ficar estressado, corona, etc. Então não vamos estressar com isso, não. Depois, se precisar marcar mais um horário de aula, a gente marca, mas não vamos ficar atropelando as coisas, não. Então, vamos voltar aqui na transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariot. Ó, se você fizer uma transformação e a massa do gás e a temperatura ficarem constantes, o volume e a pressão eles vão ser inversamente proporcionais. O que significa isso? Se a massa estiver constante e a temperatura também estiver constante, se você aumentar a pressão, o volume diminui. E vice-versa, porque eles serão inversamente proporcionais. Aqui, esse gráfico é muito bacana. Olha só o que eu fiz. Ó. Eu coloquei volume e aqui eu coloquei a pressão. Ó, volume e pressão.
E eu vou supor que eu esteja fazendo uma transformação isotérmica. Gente, isotérmica, temperatura constante. O que eu mostrei para você ali em cima? Que se a massa e a temperatura forem constantes, o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui eu tenho um volume V e a pressão é P, ó, nessa situação aqui. Tá certo? Aí, pessoal, eu vou aumentar a pressão, eu vou passar para 2P. Aumentei a pressão. Quando eu aumento a pressão, olha lá, o volume diminui. Eles são diretamente proporcionais. Se um dobrou, o outro cai pela metade. Quem garante isso daí? Boyle-Mariot. Tá certo? Quando a gente tem temperatura constante, olha lá, ó, isotérmica, a temperatura tem que estar constante. O volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais. Hora que um aumenta, o outro diminui. Para a direita, a pressão está aumentando e o volume está diminuindo. Nessa pressão aqui, você tem um volume V. Nessa pressão maior, olha lá, o volume, 1/4 de V. Tá? A pressão aumentou, o volume diminuiu. Pressão e volume são inversamente proporcionais na transformação isotérmica. Lembrando que eu vou passar para você esses slides e vou passar para você também o vídeo. Aí você pode assistir mais uma vez ou 2 vezes e você pode pegar, pode não, né? Você vai pegar as telas, né? Os slides, vai passar no caderno, porque quando a gente voltar, eu vou olhar caderno por caderno, viu? Pessoal do extensivo, Bruna, todo mundo aí, Ingrid, Carol, certo? E etc. Vou pegar todo mundo e vou olhar, né, o caderno de todo mundo. Michele, a Michele passou em medicina agora, né? A Samanta, gente, todo mundo, Milena, todo mundo. E quem ficou de dar o print na tela para mim aí? Foi a Ingrid, não foi? Sim, eu vou tirar. Então, por favor, printa a tela com os participantes, depois você manda no privado para mim, por favor. Gente, então, continuando aqui, ó, ainda estou falando da transformação isotérmica, beleza? Agora, nós vamos ter que misturar um pouco de matemática com a química aqui. Você aprendeu na matemática que quando duas grandezas são inversamente proporcionais, você vai ter, se você colocar uma em função da outra, você vai ter essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, ela chama-se hipérbole equilátera. Isso daqui, moçada, não é parábola, viu? Parábola é quando é uma equação de segundo grau. Essa curva aqui, ela chama-se hipérbole equilátera. Ou, como a transformação é isotérmica, você pode chamar essa curva aqui de isoterma. Tá certo? É uma hipérbole equilátera ou uma isoterma. Ok? E aí, a gente vai ter, moçada, é o seguinte, ó, quando você... Deixa eu passar essa tela aqui que vai ficar mais fácil para você entender. Ó, quando você tem duas grandezas inversamente proporcionais, você aprendeu na matemática que o produto entre elas é sempre uma constante. Então, quando você faz uma transformação isotérmica, você pode aplicar essa fórmula aqui, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. É essa equação aqui que você usa quando você faz uma transformação gasosa com massa e temperatura constante. Pessoal, como eu disse para você, essa primeira aula aqui a gente trabalha mais com teoria, tá? Hoje eu passei só uma formulinha, então você só consegue fazer exercício de transformações isotérmicas. Então eu sugiro que você estude outra coisa e não mexa com gases ainda não, porque na segunda-feira eu vou passar mais umas 4 fórmulas para você. E aí, na segunda-feira, na tarde e na terça-feira, você já vai começar a conseguir fazer exercício da apostila. Tá bom? Olha, acredite se quiser, viu? Faz 40 minutos que eu estou conversando com você aqui. Se eu tivesse em sala de aula, esse seria o tanto de matéria que a gente teria colocado para você. Talvez até menos que isso daqui. Já estou sendo avisado que falta menos de 1 minuto, né? Daqui a pouquinho eles vão interromper a nossa transmissão. Aí o que eu vou fazer? Interrompeu a transmissão, eu gravo esse vídeo, né? Eu salvo esse vídeo e vou colocar para você lá no plural, para você ter, né, o acesso. Então você vai ter o acesso ao vídeo e vai ter acesso também aos slides. Os slides você passa no caderno. Exercício você aguenta um pouquinho, porque hoje foi mais teoria. Segunda-feira você vai ter mais subsídios, né, para você fazer exercício da apostila.
tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês, ok? Abre o microfone, fala um oi para mim aí, só para eu sentir sua voz, por favor.